Salmo 106. Salmo 106 é uma oração de arrependimento, mas também um convite à gratidão. Ele nos ensina sobre a importância da memória, a importância do arrependimento e a importância da confiança eterna na fidelidade de Deus. O primeiro versículo já é um versículo que nós chamamos de versículo-chave. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um versículo que todos nós já ouvimos falar em algum momento. E nós devemos gravar isso no nosso coração. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os versículos 1 a 5, o salmista reconhece que só quem vive em verdadeira retidão pode realmente louvar ao Senhor de forma plena. Vamos ler até o versículo 5. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ao anunciar todo o seu louvor? Versículo 3, bem-aventurados os que guardam retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Esses versículos são verdadeiramente um convite à gratidão. Você já começou o seu dia louvando ao Senhor por quem Ele é e não apenas pelo que Ele faz? Tente isso, pois a bondade de Deus é motivo suficiente para louvarmos, mesmo quando nós estamos enfrentando muitos desafios. Amém? Eu vou ler agora dos versículos 6 até o 40, até o versículo 39, que fala sobre a memória da infidelidade. Esta é a parte mais longa do Salmo. E o salmista aqui relembra os muitos pecados cometidos por Israel. Então vamos lá. Versículo 6. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos o mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Versículo 10. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou por poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Versículo 12. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. 14. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho
que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. 22. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Versículo 23. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Versículo 27, e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Olha aí a profecia, hein? Versículo 28, também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Versículo 29, assim, com tais ações, provocaram a ira de Deus. Sim. Veja, quando eles provocam a ira de Deus, foi espalhada peste. Vamos prestar atenção nisso, amém? Versículo 30. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. 31. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. 34. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram seus ídolos e os quais se tornaram armadilha para eles. Eu vou dar um break aqui e lembrar que como eles não ficaram fiéis ao Senhor, eles se misturaram aos ídolos, aos outros deuses, e isso provocou, teve consequência e foi uma armadilha para eles, né? E hoje, até hoje se reflete essa situação. Versículo 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram os seus feitos. Bem, a incredulidade no Egito, a murmuração que eles fizeram, a idolatria com o bezerro de ouro, a inveja, a rebeldia, o envolvimento com as práticas pagãs, tudo isso teve reflexo no meio do povo. Então, além de se acender a ira de Deus, também provocou todas essas ações provocaram muitas consequências na vida do povo de Israel e que historicamente até hoje tem reflexo, né? Reflexo na história, porém é muito mais um reflexo espiritual que deu consequência à história. Quantas vezes nós caímos nos mesmos erros que o povo de Israel? Quantas vezes nós murmuramos, esquecemos os milagres de Deus, substituímos a sua presença por ídolos modernos, como, por exemplo, o ego, o status, o conforto,
e tantas coisas que nós colocamos à frente de Deus, não é mesmo? O Senhor, Ele julga e tem misericórdia. Vamos ler o versículo 40 e eu vou ler até o versículo 46. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. 42, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e a sua iniquidade foram abatidos. Agora, a partir do 44, tem uma inversão, porque mesmo assim, fala o versículo 44, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Então, Deus teve misericórdia, mesmo assim, Deus teve misericórdia. Então, nós precisamos refletir que mesmo nos piores momentos, quando parece que tudo está perdido, Deus ouve o clamor sincero daquele que tem um coração voltado para Ele. Ele não abandona o seu povo, Ele não abandona aquele que o busca com sinceridade. Versículo 47 até o 48, nós temos clamor e esperança. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. O salmo termina com um apelo pela salvação e a restauração. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Precisa ser um clamor diário nosso. Nós precisamos de restauração em alguma área de nossas vidas. Então, este salmo, ele nos mostra, ele nos faz refletir que Deus não apenas pode restaurar, mas Ele deseja fazer uma verdadeira restauração, quando há um arrependimento verdadeiro. Amém? Pense nisso e vamos orar para que Deus alcance a nossa pequenez diante da sua magnitude, da sua grandeza. Amém? Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque é importante para que eu tenha mais tempo de fazer os vídeos. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, papai querido, papai amado, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, papai. Muito obrigada por tudo. As suas misericórdias duram para sempre. E nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor não se esquece de nós, Pai. Muito obrigada, porque a sua fidelidade dura para sempre. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos e lembra-te de nós, segundo o teu amor eterno. Obrigada por tudo, papai. Em nome de Jesus, alcança, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, os amados dos nossos amados.